Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. O nosso louvor. O nosso louvor. Aleluia! Glória a Deus. É isso aí, a igreja do Senhor somos nós. E é isso que nós precisamos, estar unidos numa só fé, num só Deus, e nós já estamos fazendo isso. Que esse Amém. dia possa realmente ser um dia de alegria, que a distância não venha nos separar de Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero orar com você nesse momento, para que possamos pedir a Deus que a palavra que será ministrada possa chegar até o nosso coração, possa nos dar esperança, possa nos dar alegria e nos trazer firmeza para os dias que nós estamos passando. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos em nome de Jesus, o teu Filho amado, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que neste momento o teu Santo Espírito possa ministrar no nosso coração. Fala conosco, ó Deus, nos enche, ó Pai, com a tua virtude, com o teu poder. Ó Pai amado, que esta tua palavra que será ministrada possa ser para nós um alimento, Senhor, possa nos fortalecer. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para que possamos cada dia mais buscar o Senhor, nos alegrar na tua presença, em dias sombrios, em dias difíceis, em dias de lutas. Que a tua palavra, Senhor, seja a nossa força. Nós buscamos no Senhor, o Deus que tudo pode. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, que nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Quero compartilhar com vocês esse sermão quando chega a hora da verdade.
eu já vi alguns filmes onde pessoas são pegas na mentira, né? E é algo constrangedor ser desmascarado. Por isso, eu, orando a Deus e pensando num texto da palavra do Senhor, me veio isso à mente, né? Quando chega a hora da verdade, porque um dia vai chegar para nós a hora da verdade, a hora que vamos ter que nos colocar diante do Senhor, aquele que tudo sabe, tudo vê, e aí então nós vamos expor a nossa vida diante do autor da vida. Eu estava observando outro dia, nessas lives que o pessoal tem feito, o pessoal famoso, né? Artistas, músicos têm feito as suas lives, e eu estava vendo ali, assistindo no jornal, passou então sobre a live de uma cantora, e ela apareceu ali, então, na imagem, na sua casa, no isolamento, e ela aparece natural, ela aparece sem maquiagem, sem nada no rosto, ela aparece ali tranquila na sua casa. E aí então pensei, puxa, que diferença, né? Quando as pessoas estão no seu natural e quando elas estão maquiadas. Pessoas tentam melhorar a imagem, tentam melhorar a aparência, fazem de tudo para ficarem mais bonitas, né? Mais apresentáveis. E para isso usam de todos os artifícios, né? No rosto, no cabelo, na sobrancelha, enfim, para que de alguma forma pareçam mais bonitas do que na verdade são. Algumas mulheres até morreram, perderam a sua vida tentando, né, ficar um pouco mais atraentes no seu corpo e chegam ao extremo de perder a própria vida. Jesus, quando ele andou em carne nesse mundo, ele desmascarou os líderes religiosos da época justamente por conta das suas atitudes, por conta das suas ações, que muitas vezes eram falsas, eram fabricadas para mostrar uma espiritualidade que na verdade eles não tinham. Mas Jesus, que vê o coração, ele vê o íntimo da pessoa, ele vê a intenção das ações. Ele não se deixa enganar pelas aparências. É isso que deve então nos motivar a viver de uma forma natural, da forma que nós somos, e buscar nos orientarmos então na palavra de Deus, porque Jesus, ele vê o que somos e como somos, e não a nossa aparência externa. Isso deve estar sempre na nossa mente, deve sempre nos chamar a atenção nas coisas que nós fazemos, na forma que nós estamos vivendo, entendendo que Deus está sempre nos olhando e vendo a forma como nós estamos vivendo e pesando as nossas ações, a intenção do nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. Jesus, ele viu o conteúdo do coração daqueles homens que deveriam realmente ser espirituais, ser santos na sua maneira de ser, mas que na verdade eles não estavam sendo. E quando ele olha para isso, ele vê a aparência externa, mas ele também está vendo o interior daqueles homens, ele os compara a sepulturas. Nós vemos lá no cemitério muitos túmulos bonitos, túmulos grandes, túmulos chiques, bem feitos, bonitos, com suas portas de vidro, adornados com vasos de flores. Mas é interessante essa comparação que Jesus faz, porque por mais bonito que esses túmulos sejam, nós não vamos abri-los, porque lá embaixo, se abrirmos, exala um mau cheiro. Nós sabemos que lá embaixo a visão não é muito bonita, nós estamos vendo que está ali aparente. É uma comparação interessante que Jesus faz e preocupante com relação a esses homens, a maneira que eles estavam vivendo. Nós precisamos viver, irmãos, cientes de que haverá um dia em que nós vamos ter que enfrentar a hora da verdade.
e que de nada vai adiantar as aparências, aquilo que nós tentamos ser ou viver nesse mundo. Serão reveladas todas as intenções do coração, por que nós fizemos aquilo, por que nós vivemos daquela maneira. Sabendo disso, cabe então a cada um de nós cuidar para se apresentar diante daquele que pesa as intenções. Apresentarmos diante daquele que vê o espírito, que vê a alma e não apenas a aparência externa do nosso corpo. O corpo, ele vai ficar aqui. O corpo pode se colocar em qualquer lugar, vai para debaixo da terra, ou muitos mandam queimar. Não importa. O que importa é a alma, o espírito, a essência do ser, aquilo que nós vivemos. Eu estava vendo nesses dias funestos, dessas reportagens terríveis que enchem os noticiários hoje a respeito de tudo que o mundo está passando. E lá em Guayaquil as pessoas estão sendo colocadas em sacos plásticos e abandonadas, mas também em outros países ricos as pessoas estão sendo colocadas em sacos pretos, sacos de plástico. Que diferença faz se estão sendo colocadas em sacos plásticos ou se estão sendo sepultadas em túmulos lindos? Não faz diferença alguma. O que importa é o espírito reto diante do nosso Deus. A hora da verdade diante daquele que tudo vê. Isso que deve nos importar. Mas nós não devemos pensar em ter um espírito reto apenas para esse dia, mas entender por que nós devemos ter esse espírito reto. Nós não devemos ser boas pessoas ou viver como boas pessoas, viver de uma forma reta diante de Deus apenas para esse encontro. Mas por que o Senhor requer que nós vivamos dessa forma? É isso que nos importa. Por que Deus quer que vivamos dessa forma? A maneira como nós conduzimos a nossa vida de forma clara e sincera diante de Deus, sem maquiagens, sendo o que somos, sendo da forma que o Senhor nos criou para ser, vivendo de forma natural e não por obrigação. Cumprimos a palavra de Deus de forma natural, por entender que é dessa forma que Deus quer que vivamos, mas não por obrigação. Isso faz a diferença, porque naquele dia, na hora da verdade, diante de Deus, Ele vai saber que nós vivemos por obrigação e não por entender que essa é a maneira que Deus requer que a gente viva nesse mundo. Isso faz a diferença, isso faz toda a diferença. Faz diferença quando nós oramos, faz a diferença quando nós ofertamos, faz a diferença quando nós enfrentamos as lutas da vida, faz toda a diferença. Faz a diferença quando o inimigo nos ataca e precisamos buscar a Deus e muitas vezes estamos vivendo apenas a aparência, não temos tempo de consertar, de pôr uma maquiagem para ir diante de Deus e falar com Ele. Faz toda a diferença. Preservar um espírito reto fará toda a diferença aqui neste mundo, mas também fará toda a diferença quando chegarmos ao reino de Deus e nos apresentarmos diante dele. Não vamos ser condenados. Sabemos como vivemos a nossa vida, sabemos como vivemos os nossos dias. Seremos avaliados se aquilo que vivemos aqui nesse mundo foi real ou foi apenas uma encenação. A palavra de Deus, ela nos diz, Jesus, ele nos fala, quando a sua mão esquerda fizer alguma coisa, a direita não precisa saber. Nós não precisamos alardear as coisas boas que estamos fazendo, nós precisamos fazê-las, e Deus, ele está vendo. Eu queria ler com você um texto que está lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 17, veja o que ele nos diz. No dia em que eu agir,
diz o Senhor dos Exércitos. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. No dia em que eu agir, diz o Senhor, na hora da verdade, veremos a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Irmãos, não tem como fugir desse encontro. Um dia estaremos frente a frente com o Senhor, e a forma como nós vivemos aqui vai estar estampada diante dele, sem máscaras, sem maquiagem, preto no branco, tudo revelado diante do Senhor, tudo registrado, sem falsificações, sem desculpas, sem poder voltar atrás para tentar consertar, sem ter como redimir. Naquele dia não vai ter uma segunda chance. Será revelado tudo que nós fizemos, por que fizemos, qual a intenção do nosso coração, como nós vivemos a nossa vida, como nós gastamos os nossos dias. Por isso, nós devemos viver de forma que as nossas ações tenham como foco esse dia. Temos que ter isso em mente. O encontro que teremos nesse glorioso dia deve ser o motivo que norteia a nossa vida aqui neste mundo. Deve ser o motivo que direciona as nossas escolhas quando as fazemos. Devemos pensar, naquele dia o Senhor vai me cobrar por ter feito esta escolha. Avaliar as intenções do nosso coração. Avaliar as intenções do nosso coração à luz da palavra de Deus e não segundo o que pensamos ser o certo, mas segundo a luz da palavra de Deus. De nada adianta a vida aparente se não estivermos construindo a nossa vida na verdade que nos foi ensinada por Jesus. E essas verdades que nos foram ensinadas por Jesus, muitas vezes conflitam com os nossos desejos da vida, conflitam com a nossa justiça, conflitam com os nossos julgamentos. Quando eu convivo com pessoas, muitas vezes a forma que eu quero julgar não é a maneira que Jesus nos ensinou. Veja o que ele diz no texto: eles serão o meu tesouro pessoal. Que alegria saber que somos preciosos para o Senhor nosso Deus. Somos preciosos para Ele, um tesouro pessoal de Deus. Irmãos, é essa revelação que deve nos motivar a lutar contra todas as ciladas do mundo, a lutar contra todos os desejos carnais. Somos preciosos para Deus. Por que nós devemos lutar então contra esses desejos carnais que assolam o nosso coração e optarmos por fazer aquilo que agrada ao nosso Deus? Para termos a certeza da vitória e sermos ajudados nos tempos de guerra, nos tempos de crises, nos tempos de lutas. Temos a certeza de que seremos ouvidos pelo Senhor, porque estamos vivendo segundo a sua palavra. Veja o que ele diz no texto: eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. O Senhor se compadecerá, o Senhor estará protegendo o seu povo como um pai, ele está dizendo, como um pai que cuida, que zela, que protege. Mas ele diz também do filho que lhe obedece. Não é de qualquer um. Ele não concorda com o filho que age e está agindo e vivendo de forma errada. Pelo contrário, ele pune. Mas por que ele pune? Ele pune para que se arrependa, da mesma forma que nós punimos os nossos filhos quando eles erram. Não é por falta de amor, só não queremos que eles permaneçam no erro. Nós chamamos a atenção
Olha, irmãos, não há dificuldade de se enfrentar a vida. Não há dificuldade de se entender a vida. Só há duas alternativas. Só há dois caminhos a seguir: obedecer ou desobedecer. O que nos diz a palavra de Deus. Ora, nós só precisamos obedecer ou desobedecer. Viver a nossa vida ou a vida de Deus. Desobedecer implica em vivermos a nossa vida, os nossos desejos. E obedecer implica em viver a vida que Deus deseja para nós. Não tem lugar para argumentação. Não tem lugar para desculpas. Ainda que obedecer a Deus signifique dar a própria vida, só existem dois caminhos: obedecer ou desobedecer. Agora cabe a nós escolhermos de que forma nós vamos viver. Na hora da verdade é o que fará toda a diferença, se vivemos na obediência ou na desobediência. Jesus ele diz: olha, quem perder a sua vida por causa do Evangelho vai achá-la. Veja que interessante. Ainda que você perca a tua vida por estar obedecendo a palavra de Deus, você vai achar a verdadeira vida no Senhor. O verso 18 do texto de Malaquias diz: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Haverá uma diferença tremenda. Ele está falando de dois povos, ele está falando de duas vontades: os que servem e os que não servem. É como eu disse, é nos momentos de crise, é nos momentos de lutas, é nos momentos de dificuldades, nos momentos de incertezas, nos momentos de ataques que vêm sobre nós. O que faz a diferença é como temos feito as escolhas da nossa vida. Temos obedecido a Deus ou temos desobedecido? Verão a diferença, o Senhor diz. É uma sentença. Verão a diferença. Veja, o que pode nos trazer segurança nos dias que nós estamos passando agora? O que pode trazer segurança ao nosso coração nesses momentos tão difíceis pelo qual toda a humanidade está passando? Verão a diferença, os que servem e os que não servem ao Senhor. Dias de trevas, dias de incertezas, nos preocupamos com os filhos, com os pais, a esposa se preocupa com o marido com a esposa, as pessoas estão preocupadas com seus empregos. Ora, nem as autoridades sabem ao certo o que fazer, sabem ao certo para onde ir. Alguns dizem que tem que ficar em casa, mas outros dizem que precisa trabalhar para comer. Alguns dizem que tem que usar máscara, outros dizem não tem que usar máscara, não adianta usar máscara. Ninguém sabe. Dessas trevas se abateram sobre o mundo. E nós, como povo de Deus, o que é que nós estamos pensando? E nós, irmãos? E o povo de Deus? E a igreja de Jesus? Como fica? Devemos nos preocupar com essa situação que o mundo está passando? Devemos ficar com medo? Indecisos? Apreensivos com o que vai acontecer amanhã? Ou veremos a diferença? Eu tenho me cuidado. Eu saio, uso máscara, lavo as mãos, faço todo esse procedimento que tem nos dito. Mas eu sei que nada disso adianta. Porque eu não vejo o inimigo. Se você vê um cachorro bravo, você sai fora dele, se afasta. Vemos o perigo, nos afastamos do perigo. Mas nós estamos enfrentando um inimigo que nós não vemos. Nós não sabemos aonde ele está. Você pode tocar, pôr a mão nele sem estar vendo. Mas pela manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. Na minha oração, logo na madrugada, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu digo para ele: Senhor, eu vou fazer o que me cabe fazer, mas eu não posso ver o inimigo para que eu possa me afastar ou me defender dele. Mas o Senhor pode.
e minha vida está entregue nas tuas mãos. O Senhor pode ver o inimigo. Me livra, Senhor, do inimigo. Eu vou fazer o que me cabe fazer, mas eu sei que a minha proteção vem do meu Deus. Nós temos vivido como povo de Deus nesses dias. Irmãos, nós temos um Deus. E se temos vivido realmente com sinceridade diante dele, sem máscara, sem fingimento, sem hipocrisia, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se realmente nós entregamos o nosso coração ao Senhor, se recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se não temos outros deuses tomando o lugar dele no nosso coração, somos do Senhor, então eu digo para você, meu amado, não temas. Não temas. Ainda que o mundo todo esteja sob densas trevas, não temas. Não tenha medo. A sua vida está guardada por aquele que é fiel e poderoso. Somos o seu povo. Somos o tesouro especial de Deus, guardados por ele. Como eu disse, nós temos que fazer todos os procedimentos. Ficar em casa, lavar as mãos, passar álcool, usar máscaras, tomar cuidado, manter distância. Tudo isso nós temos que fazer, com toda certeza. Eu oriento você para fazer. Mas o mais importante é crer que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. O Deus que mostra ao mundo a diferença entre o que serve e o que não serve. Não porque Deus seja cruel, então Ele vai mostrar para aqueles que o desobedecem a sua raiva, a sua ira. Não, eles tiveram a sua liberdade de escolha. Deus dá a liberdade de escolha. No carnaval, zombaram do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pessoas de várias nações vieram para participar, viram esse espetáculo e aplaudiram esse espetáculo. Hoje, essas mesmas pessoas clamam a Deus por suas vidas. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, Ele queria mostrar essa diferença entre os que servem e os que não servem. Lê comigo o texto para você entender. Êxodo capítulo 10, versículo 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Aleluia. Algo tremendo, algo sobrenatural. Esse Deus que age quando não há resposta, quando não há saída, quando não há cura, para que se veja a diferença entre o que serve e o que não serve. Nosso Deus, Ele mostra a diferença na vida do seu povo, daquele que vive em obediência à sua palavra. O mundo pode estar em trevas, mas na sua casa, irmão, haverá a luz do Espírito Santo de Deus. As trevas podem estar assolando as famílias por todo o mundo, mas na sua família haverá a luz do Espírito Santo de Deus. É na hora da verdade que se vê a diferença dos que servem e dos que não servem. Se o que vivem é real ou é apenas um personagem cristão. Se o que vive é real ou é a intenção do coração. O Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, Ele nos chamou para sermos o seu povo. Em Jesus Ele nos salvou para isso, para sermos o seu povo, para vivermos essa vida real, com todas as dificuldades de viver nesse mundo terrível, porque viver a palavra de Deus nesse mundo é realmente difícil, mas é a vida que glorifica ao nosso Deus, é a forma de viver
que glorifica o nosso Deus. E não a vida que apenas satisfaça os nossos desejos. Nós não fomos chamados para ser povo de Deus, para sermos supridos de todos os nossos desejos. Não, nós somos chamados para glorificar o Senhor. Nós somos chamados para viver de forma que exalte ao Deus que nos chamou, não que exalte ao homem, mas que exalte ao seu Criador. Não, irmãos, nós somos chamados para algo mais nobre, nós somos chamados para algo maior, nós somos chamados para impactar outras vidas, nós somos chamados para levar a salvação aos perdidos. Nós somos chamados especificamente para viver a obra de Deus. Isso requer doar a nossa própria vida. Nós somos chamados com um propósito específico pelo Senhor. Se a nossa vida não se amolda a isso, não faz sentido vivê-la. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 8, veja o que ele escreve: os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. Os que não creem tropeçam, caem, porque desobedecem à mensagem. Sabem que a vida não é só isso. Temos visto tantos gestos de solidariedade nesses últimos dias. Pessoas ajudando outras de formas tremendas no mundo inteiro. Ações de solidariedade. Pessoas que até ontem sequer pensavam no próximo, mas que agora estão se doando. Por quê? Porque o ser humano tem essa essência. Ele foi criado para isso. Mas em outras situações ele não age dessa forma. Ele até tira ao invés de dar. Lá no seu trabalho ele engana para poder vender. Ele vive de falsidade para poder subir. Mas no momento de crise que nós estamos passando, ele doa. Porque fomos criados com essa essência de doar-se. Mas quando ele erra em viver dessa essência, ele tropeça. Quando ele não vive para a glória de Deus. Mas o texto nos diz para o que também foram destinados. Veja o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua gloriosa luz. O texto nos fala de responsabilidade. O Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua gloriosa luz, trevas, onde nós não vemos absolutamente nada, não entendemos nada, não compreendemos nada. Luz, a claridade, a saber. Ele nos traz então para essa realidade, para o conhecimento do nosso Deus. Para quê? Para vivermos a nossa própria vida? Não, ele nos fala de responsabilidade. Veja o contraste do texto. Tropeçam porque desobedecem, porém vocês são o que? Povo de Deus. Temos a responsabilidade como povo, temos a responsabilidade como igreja do Senhor. Ele nos chamou para isso. Se você atendeu o chamado de Deus, então somos povo de Deus. Se é povo de Deus, você é igreja do Senhor. Mas no verso 10 ele conclui: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vejam que ele está dizendo: nós não éramos nada, não éramos povo de Deus, mas agora nós somos, aleluia. Somos o povo de Deus, somos a igreja de Jesus, mas devemos entender o compromisso que essa revelação nos traz de ser o povo de Deus, a igreja. Ele não nos chamou para ser o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, para não vivermos o que isso requer. Viver o compromisso de ser povo de Deus, de ser a igreja do Senhor. Deus não nos fez seu povo
apenas para nos alegrarmos nas suas ricas bênçãos que Ele derrama abundantemente sobre o seu povo. Ele não nos chamou para sermos o seu povo, para esnobarmos aqueles que não conhecem essa verdade. Agora, no momento da dificuldade, você está vendo? Você não aceitou Jesus, então agora está sofrendo. Não, Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para vivermos humildemente. Ele diz: lembre-se, vocês não eram nada. Quando o Senhor nos chamou, nós não éramos nada. E Jesus deu a sua vida para sermos. Não provém de nós, vem do nosso Deus. Verso 10: antes vocês nem sequer eram povo. Nem sequer eram povo. O Senhor nos fez o seu povo. Nós devemos viver humildemente entendendo isso. Nós não éramos, mas Ele nos fez. Nós também não éramos, mas fomos feitos pela misericórdia de Deus. Nós éramos iguais a qualquer um outro, somos iguais a qualquer um outro. A diferença é que o Senhor nos chamou e nós aceitamos. Nós atendemos esse chamado. Fomos alcançados pela sua graça. A carta aos Romanos vai dizer que éramos miseráveis pecadores, que na verdade o que nós merecíamos era a morte e não as bênçãos de Deus. Mas pela misericórdia do Senhor, aprova o Senhor nos salvar e nos tornar seu povo. O Senhor Jesus nos fez. Ele vai dizer, nos fez nação santa, povo exclusivo de Deus, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Para anunciar ao povo, anunciar àqueles que não o conhecem. Sermos testemunhas do poder de Deus. Vejam em nossa maneira de viver algo a ser seguido, algo a ser desejado. Ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a igreja do Senhor e desejarem fazer parte desse povo, para que sejam atraídos pelos milagres que Deus faz na nossa vida. E o Senhor faz milagres. Não fomos chamados e feitos povo de Deus para retermos as suas ricas bênçãos, para guardá-las num cofre, não, mas para dividirmos com as pessoas que necessitam. Fomos feitos nação santa para proclamarmos a santidade daquele que nos chamou. Irmãos, se não entendemos isso, a nossa vida com Jesus não faz sentido. Será mera hipocrisia, uma maquiagem barata, que pode ser bonito para as pessoas, mas não para Jesus. Pode ser um estilo de vida até bonito para as pessoas, mas não para Deus. Seremos apenas lindos vasos vazios, em cima de um túmulo qualquer. Apenas isso, lindos vasos. A nossa vida torna-se sem sentido, sem razão, sem serventia alguma, para aquele que morreu para nos dar vida. Se nós não entendemos isso, a nossa vida não faz nenhum sentido. Marcos no capítulo 5, no versículo 13, veja o que o Senhor nos diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Somos o sal da terra. Veja o que o texto está dizendo. Se a nossa vida não tem como propósito dar sabor a outros, não serve para nada. O sal, ele serve para dar sabor e para conservar, mas para dar sabor e conservar outros alimentos. Ele não é benéfico em si mesmo, ele não serve para ele mesmo, ele serve para dar sabor e conservar outros alimentos. Mas no versículo 14, veja o que o Senhor diz: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O Senhor nos deu do seu Espírito Santo, a sua luz,
E não podemos esconder, Ele nos coloca como luz do mundo. Não é para ser escondido, não é para ser guardado, mas é para que se possa ver a luz do Espírito Santo nas nossas vidas. O mundo nunca esteve em tão densas trevas. E aonde está a nossa luz para iluminar essas trevas? O que temos feito nesses dias tão sombrios? Jesus nos fez nação santa, povo escolhido para esses momentos de tragédia humana, para sermos referência em meio ao caos, para termos uma palavra para o perdido. O que estamos fazendo para que outros encontrem a vida que nós já encontramos? O verso 15 diz: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Imagine acender uma lâmpada lá na sua casa e colocar debaixo da pia, debaixo da cama. Não faz sentido. É o que o texto está dizendo. É o que Jesus está nos dizendo. Ele não nos tirou das trevas e nos colocou à luz do seu Espírito Santo para ficarmos acesos, mas escondidos, para taparmos essa luz com ações erradas. Foi para que outros possam ver, iluminar a vida de outras pessoas. Para isso o Senhor nos chamou. É nesses momentos de escuridão, de trevas, é nesses momentos que temos que nos mostrar, ser luz para as pessoas, subir nos lugares altos para iluminar as suas vidas. O verso 16 ele diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Novamente, há um propósito. Não para nós mesmos nesse momento, mas para sermos esse instrumento de Deus, para que a luz do Espírito Santo brilhe em nós, para que as pessoas possam ver, receber essa vida e Deus seja glorificado através da nossa maneira de viver. É tão claro isso. Esse é o propósito das nossas vidas. Sermos exemplo da ação divina, mostruários do poder de Deus, do que Ele pode fazer com o ser humano perdido. Nós não éramos nada. Esse é o nosso testemunho. Nós não éramos nada. Hoje somos povo de Deus. Para que as pessoas vejam Deus na nossa maneira de viver. Vejam Deus na nossa maneira de viver e não no que somos ou no que temos. Possa ver a nossa maneira de viver. O que somos ou o que temos são apenas uma maquiagem. Eles precisam ver Jesus na nossa vida, para que também sejam alcançados por Deus e glorifiquem ao Pai. Na hora da verdade, o que irá importar é o quanto nós somos sal na vida de outras pessoas, o quanto nos doamos, o quanto fomos luz no caminho daqueles que estavam perdidos em trevas. E Jesus poderá nos perguntar: por que você escondeu a sua luz? Por que não iluminou o caminho daquele que estava nas trevas? Na hora da verdade, o que irá importar é o quanto nos preocupamos com a salvação dos perdidos, ao invés de ficarmos nos sentindo seguros nos braços de Jesus, enquanto milhares estão sofrendo. Nós nos alentamos uns aos outros com palavras bíblicas, falando uns para os outros: o Senhor nos protegerá. Sim, o Senhor, Ele nos protege mesmo. Mas e os que estão morrendo?
E aqueles que estão perecendo, pouco importa, não conheço, não é meu parente, está lá do outro lado do mundo, nem sei quem é. Eu vejo nas reportagens apenas os sacos pretos, eu sei que tem um corpo lá dentro, mas eu não sei o que é. Pouco importa. O que teremos para apresentar na hora da verdade? Não temas com as catástrofes que estão assolando o mundo. Seja luz, brilhe para a glória de Deus. O Senhor vai estar com você. Se você entender isso e buscar viver dessa forma. Mas talvez você possa estar dizendo: o que eu posso fazer? Eu tenho que ficar em casa, eu não posso ter contato com pessoas. O que eu posso fazer para que essas pessoas tenham contato com Deus? Ore. Ore ao Senhor. Por mais que o ser humano deseje salvar essas pessoas, por mais que as autoridades, por mais que os governantes, por mais que os cientistas, por mais que os médicos estejam lutando incansavelmente para salvar essas pessoas, o maior interessado em salvá-las e curá-las é Deus, porque Ele as criou. Então ore ao Senhor e pergunte a Deus, mas você deve perguntar se estiver disposto a ouvir o que Deus vai lhe dizer. Ore então e pergunte ao Senhor: de que forma, Senhor, eu posso ser o sal para estas pessoas? De que forma eu posso ser luz na vida destas pessoas que estão em trevas? Me ensine, me diga, me mostre, me conduza. Certamente o Senhor lhe falará de que forma você deve agir com os teus meios, algo que é possível ser feito por você, seja dentro da tua casa, seja lá no teu trabalho. O maior interessado em que essas pessoas conheçam a verdade é o próprio Deus que as criou. Ele deseja que elas sejam tiradas das trevas como nós fomos um dia. Ele quer trazê-las para o seu lado, para a sua luz gloriosa. Ore ao Senhor, se disponha, diga: eis-me aqui, Senhor, me diga o que é que eu posso fazer. Deus lhe dará recursos, Deus lhe vai capacitar, Deus vai lhe dar direção, se você se dispor a ser sal da terra, luz do mundo, para que naquele dia, no dia da verdade, você não se apresente diante de Deus de mãos vazias. Talvez você possa não ver grandes obras ou grandes coisas acontecerem através das suas ações, mas na hora da verdade, naquele dia, de coração, Deus vai olhar para o teu coração e Ele vai ver que você tentou, você quis, você desejou realmente fazer. É isso que importa, é o querer, é o desejar fazer, é olhar para estas vidas e entender: eu posso fazer algo, eu posso orar, eu vou clamar ao Senhor, eu vou jejuar pela salvação destas almas, eu vou suplicar diante de Deus para que cesse essa praga, para que essas pessoas conheçam a Ele, para que sejam curadas, para que as famílias sejam restauradas, para que aqueles que perderam seus entes queridos sejam consolados. Você pode fazer, meu amado. Você pode dobrar o teu joelho, você pode se prostrar diante do Senhor e sentir a dor que o mundo está passando nesse momento. Nós somos a nação santa, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus, e nós fomos chamados para fazer a diferença. Mas você precisa querer, que o Senhor irá lhe capacitar então, e você fará grandes coisas para a glória do Senhor. Você vai descobrir isso na hora da verdade, no dia em que encontrar o teu Senhor e Salvador, e então ali diante dele
não vamos ser envergonhados, porque Ele vai ver a intenção do nosso coração. Nós desejamos servi-lo de todo o coração. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Amém, amados? Quero orar com você nesse momento. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, a Tua palavra que nos conforta, a Tua palavra que nos sustenta, a Tua palavra que nos orienta. Esses momentos tão difíceis que estamos passando, que possamos ser de alguma forma úteis para o Senhor, que vidas sejam alcançadas, possam ouvir do Senhor. Usa o Teu povo, Senhor, usa a Tua igreja, meu Deus, derrama unção, derrama poder, dá direção, meu Pai. Oh, Senhor, capacita, para que sejamos verdadeiramente a Tua igreja que faz a diferença, Senhor, aonde estivermos, de que forma for. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor faz. Nós não sabemos como podemos agir nesses dias tão difíceis, mas o Senhor sabe. O Senhor é Deus, o Senhor sabe. O Senhor cria meios para que pessoas possam ser alcançadas pela Tua palavra. Oh, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, deste mundo, Senhor, tem perecido tanto nos últimos dias. Mas nós sabemos que em tudo há um propósito divino, meu Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, usa a Tua igreja, Senhor, aviva a Tua igreja, incendeia o Teu povo, meu Deus, faz brilhar a Tua luz, ó Espírito Santo de Deus, para que vidas sejam alcançadas, para a Tua glória e para o Teu louvor. Guarda o Teu povo, meu Deus, livra, Senhor, desta praga que assola o mundo. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, é que eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Deus te abençoe.